Bem, galera, tudo bem com vocês? Bom, eu vou aqui agora fazer uma correção da nossa atividade da página 36 e 37, tá? Então, página 36 primeiro, tá? Estão se cuidando? Vamos lá. Questão 56. É uma questão de raciocínio lógico bem interessante, tá? Diz o seguinte: a sequência de figuras abaixo é construída da seguinte forma: começa com um quadrado, divide-se o quadrado em 9 quadrados de mesma forma e tamanho e retira-se o quadrado central. Para cada um dos quadrados que não foram retirados, repete o passo 2 e assim sucessivamente. Observe algumas etapas da construção da figura. Então, o que você tem? Você está acompanhando aí no seu caderno, no seu livro, melhor? Você vai ver e eu vou narrar aqui como é que está acontecendo o desenrolar. Então, vamos lá. Você tem um quadrado e tira sempre ele divide em 9 quadradinhos, tá? E divide o quadrado e retira o quadrado central da figura 1 para a figura 2. Então, da figura 1 para a figura 2, tá? Retira-se um quadrado. Um quadrado, tá? O item A é o seguinte: quantos quadrados são retirados da figura 1 para a figura 2? E da figura 2, que eu vou chamar de F2, para a figura 3, retira-se, você vai observar no seu livro, são os quadrados brancos que são retirados, são tirados 8 quadrados. 8 quadrados. Da figura 3 para a figura 4, se você observar, lá, retira-se, olha só como é interessante. Como eu dividi ela em 9 quadradinhos, tá? E cada quadradinho teve, se você observar, cada quadradinho na figura 4, tá? Dos 9 quadrados tirados, observe que foi a réplica da figura 3. Então, se na figura 3 tinham retirado 8 quadrados, e eu tenho aqui 8 dessas replicações, então eu vou ter, retira-se 64 quadrados. Por que 8 de 64, professor? Porque 8 vezes 8, tá? 8 vezes 8 é 64. Então, isso é o que aconteceu, tá? E aí, olha o item B. Como a gente já tem uma ideia de potência, que foi uma das nossas aulas, ele quer que expresse os números obtidos na forma, na resposta do item anterior, quer dizer, do item A, na forma de potências, tá? De mesma base. Então, ó, como da figura 1 para a figura 2 foi retirado um quadrado, da figura 2 para a figura 3 foi tirado 8 quadrados, e da figura 3 para a figura 4, 64 quadrados, assim por diante. Se você pensar bem aqui, você pode expressar isso como uma potência de base 8, tá? Ó, 1 é 8 elevado a zero, tá? Isso aqui é 1. O próprio 8 é 8 elevado a 1. E o 64, pessoal, é 8 ao quadrado. Então, as potências são essas: 8 elevado a zero, 8 elevado a 1, 8 elevado a 2, e você pode, ó, conjecturar, ter uma ideia padrão, tá? O próximo seria 8 a terceira, que é 256, assim por diante, tá? Ou melhor, 512. Muito bem. Esta é a ideia da questão 56, uma questão de sequência lógica, tá? Só que envolvendo formas geométricas, no caso, o quadrado, tá? Nós temos inúmeras situações de questões de lógica envolvendo formas geométricas, tá? Uma delas, além de uma dessas, seria os números triangulares e assim por diante, tá? Então é o seguinte, veja a explicação de Ana para o resultado dos cálculos de menos 2 ao quadrado de um quadrado de menos 2 e menos 2 ao quadrado. E calcule as potências indicadas em cada item. Olha, foi o que a Ana fez. Você está vendo aí no balão e tem um balãozinho e tem aí a lousa verde, né? Quando tem um quadrado de menos 2, ó, fica menos 2 vezes menos 2. Os dois entre parênteses, que vai dar mais 4.
Já menos 2 ao quadrado, fica só um menos, fica 2 vezes 2, então fica menos 4. Então, observe, a observação é essa, tá? A observação é essa, que menos 2 ao quadrado, segundo a Ana, né? Deu isso daqui, então dá mais 4, olha. Vai o menos nos dois, tá? Já isso daqui ao quadrado, ou seja, menos 2 ao quadrado, quer dizer, o oposto. Então, vai ficar menos aí 2 vezes 2. Observe que esteticamente é diferente esse caso desse, então esse aqui vai dar menos 4. Então, muito cuidado para o que a Ana está citando lá. Então, vamos resolver aqui essas respostas aqui, essas potências. Menos 2 elevado a 1 é menos 2. Toda a potência do expoente 1 é a própria base. Né? Menos 4 ao quadrado, ó, pessoal. Olha só, lembrando que a Ana disse, isso é menos aí 4 vezes 4, isso aqui vai dar menos 16, tá? O item C, menos 5 à terceira, note agora, aqui na realidade a gente lê o cubo de menos 5, tá? Fica mais consolidado a nossa fala com a escrita. Então, isso daqui vai ser menos 5 vezes menos 5 vezes menos 5. Um menos em cada parêntese, tá? E aqui você faz o jogo de sinal. Menos com menos dá mais com menos dá menos. Isto numa multiplicação, minha gente. E 5 vezes 5 dá 25, vezes 5 dá 125. Tudo bem? Vamos ao item D, pessoal. 9 elevado a zero. Olha, pessoal, guardem isso. Toda potência de base diferente de zero elevado a zero é 1. Isso aqui é uma definição, ok? Guardem isso. Item E. Menos, aí eu tenho, ó, 5 a terceira, quer dizer, é o oposto, tá? De 5 a terceira. Então, fica menos aí. 5 vezes 5 vezes 5, ó. Fica menos. Aí, 5 vezes 5 dá 5, vezes 5 dá 125. Perceba o item C, conectando aqui com o item E. Por que os resultados são os mesmos? Sabe por quê? Porque os expoentes são ímpar. Quando os expoentes são ímpar, esta, esta relação não tem resultado diferente. Tanto faz o menos estar dentro do parênteses como não. Quando é ímpar, isso não é diferente, ok? Já o item F, pessoal, você tem, ó, o quadrado de menos 10. Então, isso aqui é parecido com a que a Ana explicou lá, tá? Então, vai ficar menos 10 vezes menos 10, ou seja, menos com menos dá mais, então vai dar 10 vezes 10, 100 mais 100. Tudo bem? O item G, mais 8 ao cubo, ó. Aqui é que não tem que se preocupar mesmo com esse mais. Quando é mais, dá sempre mais, independente do expoente. Ou par ou ímpar, tá? Então, isso aqui vai ficar mais 8 vezes mais 8 vezes mais 8. Numa multiplicação em que eu só tenho sinais positivos, dá positivo. E 8 vezes 8 vezes 8, pessoal, dá 512, tá? 8 vezes 8 dá 64, 64 vezes 8, né? 8 vezes 4 dá 32, vão 3, 8 vezes 6, 48, e 3 dá 51, então 512. Legal? Já o item H, pessoal, ó, muito parecido com o item anterior, né? Vai ficar mais 3 vezes mais 3 vezes mais 3. Isto é, dá mais, né? Só tem sinal positivo, não multiplicação, dá positivo aí. 3 vezes 3 dá 9, 9 vezes 3, 27. Tudo jóia? Muito bem. Vamos ver o que ele fala sobre a questão 58, pessoal. Questão 58, olha lá. O número menos 7 é menor do que o menos 4. Todos vocês sabem que quanto mais, na reta numérica, quanto mais o número negativo se afasta do zero, menor ele é. Então, quem está mais perto do zero é o menos 4. Logo, menos 4 é maior do que menos 7. Obviamente, menos 7 é menor que menos 4. Podemos, então, afirmar que menos 7 ao quadrado
é menor do que menos, ou melhor, o quadrado de menos 4, isso é uma interrogação. Isso é uma interrogação. Ele está perguntando. Ele está perguntando se podemos afirmar isso. Vamos ver. Vamos ver. Né? Ele está dizendo o seguinte, ó. Menos 7, tudo bem, isso é fato. É menor que menos 4. Então, o quadrado de menos 7 em relação ao quadrado de menos 4, isto dá o quê, pessoal? Vamos lá, né? Tá? Isso aqui não é uma conclusão sobre a minha afirmação. Nós vamos concluir agora. Primeiro, vamos resolver cada potência dessa. O quadrado de menos 7, pessoal, é menos 7 vezes menos 7. Isso aqui vai dar o quê? Mais, aí menos com menos dá mais, aí 7 vezes 7, 49. Já o quadrado de menos 4 fica menos 4 vezes menos 4. Ou seja, menos com menos dá mais, 4 vezes 4 dá 16. Minha gente, ora, e agora? Você acha que mais 49 é menor do que mais 16? Ao contrário do que nós dissemos lá, que quanto mais negativamente um número se distancia do zero, menor ele fica. Quanto mais positivamente um número se distancia do zero, maior ele fica. Então, quem está mais longe do zero é o 49 ou é o 16? É o mais 49 ou mais 16? Mais 49. Então, significa que isso aqui, mais 49, é maior do que mais 16. Ou seja, isto daqui, pessoal, não é uma afirmativa correta, não é menor, é maior, tá certo? Então, a resposta é não, pois mais 49 é maior do que mais 16. Beleza? Já já a gente vai para a questão seguinte. Ok, pessoal?